Ele era o pai que levava os filhos para a escola, o marido que jantava com a família toda noite, o diácono respeitado da igreja luterana, o líder dos escoteiros que ensinava crianças a serem honestas e corajosas. Para todos que o conheciam, Dennis Rader era um cidadão exemplar. Mas por trás dessa fachada perfeita se escondia um dos serial killers mais perturbadores da história americana. Esse é o caso BTK. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal Arquivos do Crime, clica no botão de inscrição agora e ativa o sininho. Toda semana um novo arquivo é aberto aqui. Se esse tipo de conteúdo te interessa, deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Você conseguiria identificar um serial killer morando do seu lado? Agora vamos entender quem era Dennis Rader. Dennis Rader nasceu em 9 de março de 1945 em Pittsburgh, no Kansas. Cresceu numa família comum do interior americano. Serviu na Força Aérea Americana nos anos 60 e voltou para Wichita em 1970. Se casou com Paula e teve 2 filhos. Estudou Justiça Criminal na Universidade de Wichita. Trabalhou como instalador de sistemas de segurança e depois como fiscal de conformidade na cidade de Park City. Para todos ao redor, Dennis era um homem comum e respeitável. Era presidente do Conselho da Igreja Luterana Cristo. Liderava grupos de escoteiros, ensinando valores para crianças. Era conhecido como um vizinho atencioso e um funcionário dedicado. Sua esposa Paula nunca suspeitou de nada em décadas de casamento. Seus filhos o adoravam. Mas desde jovem, Dennis alimentava fantasias violentas e perturbadoras em segredo. Desde cedo, Dennis Rader demonstrava sinais perturbadores que ninguém percebeu. Em segredo, ele torturava e matava animais, comportamento clássico de psicopatas. Desenvolveu fantasias violentas envolvendo amarrar e torturar pessoas. Espionava casas de vizinhos e transformava as pessoas que via em personagens de suas fantasias doentias. Por anos, essas fantasias ficaram apenas na sua cabeça. Até janeiro de 1974. Em 15 de janeiro de 1974, Dennis Rader entrou na casa da família Otero em Wichita. Havia estudado a família por meses antes de agir. Dentro da casa, estrangulou Joseph Otero, de 38 anos, e sua esposa Julie, de 34. Depois matou o filho Josephine, de 11 anos, e o filho Joey, de 9 anos. 4 membros de uma família assassinados num único ataque. 3 outros filhos que estavam na escola naquele dia sobreviveram sem saber o que os esperava em casa. Em outubro de 1974, Rader enviou uma carta para o jornal Wichita Eagle, confessando os assassinatos da família Otero e ameaçando matar novamente. Na carta, ele criou seu próprio apelido, BTK, sigla em inglês para Bind, Torture, Kill, amarrar, torturar, matar. Esse era seu método. Ele amarrava as vítimas, as torturava e as matava. Com essa carta, BTK havia nascido. E Wichita entraria em pânico nos anos seguintes. BTK tinha uma necessidade doentia de atenção e reconhecimento. Ao longo dos anos, enviou diversas cartas para jornais e para a polícia, descrevendo seus crimes em detalhes perturbadores. Ele queria que o mundo soubesse quem ele era. Queria fama, queria ser temido. Cada carta aumentava o pânico em Wichita e frustrava a polícia, que não conseguia identificar o remetente. BTK parecia intocável. Em 1977, BTK atacou novamente, invadiu a casa de Shirley Vian e seus 3 filhos pequenos, trancou as crianças no banheiro e estrangulou a mãe até a morte. Meses depois, arrombou a casa de Nancy Fox, de 25 anos, a estrangulou com um cinto e depois ligou para a polícia para reportar o crime. A frieza e o planejamento de seus ataques aterrorizavam investigadores. Ele não deixava rastros, parecia fantasma,
Os crimes continuaram pelos anos seguintes. Maureen Hedge, em 1985. Vicky Weger, em 1986. Dolores Davis, em 1991. Cada vítima cuidadosamente escolhida e estudada antes do ataque. BTK chamava suas vítimas de projetos. As observava por semanas antes de agir. Planejava cada detalhe. No total, foram 10 pessoas assassinadas ao longo de 17 anos. E então, em 1991, os crimes pararam de repente. BTK havia simplesmente desaparecido. Após o assassinato de Dolores Davis em 1991, BTK ficou em silêncio por 13 anos. A polícia não sabia se estava morto, preso por outro crime ou simplesmente havia parado. Os casos foram arquivados como cold cases, casos frios. Wichita começou a respirar mais aliviada. A vida de Dennis Rader continuava absolutamente normal. Casado, com filhos, ativo na igreja e na comunidade. Ninguém suspeitava de nada. Em janeiro de 2004, um jornal de Wichita publicou uma matéria sobre os crimes do BTK em comemoração aos 30 anos do primeiro assassinato. No final do artigo, uma frase simples: "Ninguém mais se lembra do BTK." Essas palavras feriram profundamente o ego de Dennis Rader. Ele não podia aceitar ser esquecido. 13 anos de silêncio acabaram naquele momento. BTK estava de volta. Rader começou a enviar novos pacotes para a polícia e para a imprensa. Dentro dos pacotes havia objetos das cenas dos crimes que havia guardado como troféus por anos. Fotos, descrições detalhadas dos assassinatos, desenhos perturbadores. A polícia confirmou. BTK estava vivo e havia voltado. Wichita voltou ao pânico, e a investigação que parecia encerrada foi reaberta com urgência. Durante os 13 anos de silêncio, Dennis Rader guardou em segredo objetos das cenas dos crimes. Roupas das vítimas, joias, fotografias perturbadoras que ele mesmo tirava. Desenhos doentios que fazia representando seus crimes. Bonecas que ele posava para imitar as posições das vítimas, tudo guardado, cuidadosamente escondido de sua família. Para Rader, esses objetos eram recordações preciosas de seus crimes. A polícia de Wichita entrou em alerta máximo. Uma força-tarefa especial foi formada para investigar os novos contatos de BTK. Cada pacote era analisado minuciosamente em busca de pistas. Especialistas do FBI foram chamados para ajudar. A pressão sobre os investigadores era enorme. BTK havia voltado e poderia matar novamente a qualquer momento. A cidade inteira vivia com medo. A notícia de que BTK havia voltado espalhou pânico por toda Wichita. Moradores trancavam suas casas com mais cuidado. Mulheres evitavam ficar sozinhas. Vizinhos olhavam uns para os outros com desconfiança. Quem seria BTK? Era alguém que todos conheciam? Um vizinho? Um colega de trabalho? Um membro da mesma igreja? Enquanto o medo tomava conta da cidade, Dennis Rader jantava tranquilamente com sua família. Em janeiro de 2005, Rader enviou uma carta perguntando à polícia se seria possível rastrear um disquete que pretendia mandar. A polícia respondeu através de um anúncio classificado no jornal, dizendo que não, que seria seguro. Era uma mentira. Rader acreditou e enviou o disquete. Foi o maior erro da sua vida. Os investigadores analisaram o disquete e encontraram algo que Rader não sabia existir: os metadados do arquivo. Informações invisíveis gravadas automaticamente no documento. Os metadados mostravam que o arquivo havia sido criado por alguém chamado Dennis e que havia sido modificado pela última vez num computador da Igreja Luterana Cristo, em Wichita. Em poucos minutos, a polícia sabia exatamente onde procurar. No dia 25 de fevereiro de 2005, Dennis Rader foi preso numa operação policial enquanto dirigia seu carro. Sua esposa Paula assistiu à prisão com incredulidade total. Seus filhos não podiam acreditar. A comunidade de Wichita entrou em choque.
O respeitado diácono da igreja luterana, que ensinava crianças nos escoteiros, era o serial killer mais procurado do Kansas. O homem que havia aterrorizado a cidade por 30 anos havia sido pego por um disquete. Durante o julgamento, Dennis Rader confessou todos os 10 assassinatos com uma frieza que gelou o sangue de todos na sala. Descreveu cada crime com detalhes perturbadores, sem remorso aparente, sem emoção, como se estivesse descrevendo tarefas do trabalho. Os familiares das vítimas presentes no tribunal mal conseguiam ouvir. Sua própria filha, Carrie, que o adorava, disse ter sentido o chão desaparecer sob seus pés ao ouvir as confissões do pai. Durante o julgamento, Rader descreveu como escolhia suas vítimas. Ele as chamava de projetos. Passava semanas ou até meses observando a rotina de cada uma antes de agir. Sabia quando saíam de casa, quando voltavam, quando ficavam sozinhas. Era paciente e metódico. Cada detalhe era planejado com antecedência. Para ele era como um trabalho que exigia dedicação e planejamento cuidadoso. Enquanto Rader descrevia os crimes com frieza total, os familiares das vítimas presentes no tribunal choravam e se abraçavam. Alguns tiveram que sair da sala por não conseguir ouvir. Uma irmã de uma das vítimas disse que ver Rader ali sentado tão calmo era a coisa mais perturbadora que havia vivido. Como alguém pode descrever o assassinato de pessoas inocentes com tanta indiferença? Mas a história mais devastadora do julgamento foi a da filha de Rader, Carrie. Ela havia crescido adorando o pai. Acampavam juntos. Ele a ensinava valores e a importância de ser honesta. Quando soube da prisão do pai, entrou em colapso. No julgamento, ela mal conseguia olhar para ele. O homem que ela amava havia destruído famílias inteiras, enquanto fingia ser um pai exemplar. Paula Rader, a esposa de Dennis, também prestou depoimento. Disse que em décadas de casamento nunca havia suspeitado de absolutamente nada. Que o marido sempre pareceu um homem comum e dedicado. Que não havia sinais, que não havia pistas. Pediu divórcio imediatamente após a prisão e mudou de nome. Até hoje carrega o peso de ter dormido ao lado de um serial killer por décadas sem saber. Dennis Rader foi condenado a 10 prisões perpétuas consecutivas, uma para cada vítima. Escapou da pena de morte porque seu último crime havia sido cometido em 1991 e o Kansas só reinstaurou a pena de morte em 1994. Está atualmente preso no El Dorado Correctional Facility, no Kansas. Em 2025, a Netflix lançou o documentário Meu Pai, o BTK, onde sua filha Carrie busca respostas sobre como nunca percebeu nada. O impacto na família de Rader foi devastador. Sua esposa Paula pediu divórcio imediatamente após a prisão. Seus filhos tiveram que reconstruir suas identidades do zero. Sua filha, Carrie Rawson, escreveu um livro sobre a experiência e revelou que acredita que o pai pode ter cometido mais de 10 assassinatos. Como conviver com a descoberta de que o pai que você amava era um monstro? Essa é uma pergunta que Carrie carrega até hoje. O caso BTK levanta uma questão perturbadora que não tem resposta fácil. Como um homem pode levar uma vida dupla tão perfeita por tanto tempo? Como ninguém ao redor percebeu nada? Dennis Rader instalava sistemas de segurança nas casas das pessoas enquanto planejava invadir outras. Ensinava valores para crianças nos escoteiros enquanto matava mães e filhos. O monstro estava escondido atrás do vizinho mais comum que você já viu. Dennis Rader matou 10 pessoas ao longo de 17 anos. Viveu uma vida dupla perfeita por décadas e, no final, foi derrubado por um disquete, porque seu ego não suportou ser esquecido. Ele ainda está vivo, ainda está preso no Kansas. Às vezes o monstro não tem aparência de monstro. Às vezes ele mora do seu lado, frequenta a mesma igreja que você e lidera o grupo de escoteiros dos seus filhos. Esse foi mais um arquivo aberto aqui no Arquivos do Crime. Se esse caso te perturbou, deixa seu like e compartilha com alguém. Comenta aqui embaixo. Você conseguiria identificar alguém assim morando do seu lado?
Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum arquivo. Nos vemos no próximo caso.